Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Esse conteúdo aqui vai fazer parte, e já está aí sendo parte da playlist que eu tenho aqui no canal chamada Jejum Intermitente, onde todos os vídeos que eu já fiz até agora, incluindo esse aqui de agora, sobre esse assunto de jejum intermitente, estão todos reunidos nessa playlist. Então eu vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo, porque depois de conferir esse aqui de agora, que tem essa temática também aí do jejum intermitente, você pode depois conferir vários outros conteúdos relacionados a esse mesmo tema. Eu fiz um ao vivo aqui no canal e eu recebi várias perguntas, e uma das dúvidas foi sobre esse assunto do jejum intermitente, que foi a pergunta da Daniele Cristine. Ela escreveu perguntando: faço jejum intermitente e gostaria de saber se posso fazer exercícios na academia no horário do JI, que significa jejum intermitente, ou é prejudicial à saúde? Mais uma vez aí, obrigado a Daniele Cristine pela pergunta, embora eu já a tenha respondido lá nessa ocasião, mas eu resolvi fazer um vídeo, que é esse aqui de agora, para poder explicar com mais detalhes, um vídeo com a imagem de melhor qualidade do que um ao vivo, a transmissão ao vivo que a imagem fica não tão nítida assim. E fora isso, é um vídeo específico somente sobre esse assunto e pode ajudar também outras pessoas, Então, se você se interessa também, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo antes de mais nada. Eu convido você a se inscrever neste canal aqui, se você ainda não faz parte. Você pode fazer parte agora. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se, clica aí, não vai custar nada pra você. Depois ativa o sininho para que você receba sempre os vídeos e conteúdos que eu posto por aqui. Bom, vamos lá, Primeiramente, o jejum intermitente, é uma prática de jejum prolongado, ou seja, é um jejum que você faz por várias horas. A Daniele não especificou qual é o protocolo que ela estava fazendo ali, quantas horas de jejum ela fica. Então a gente vai apenas usar a pergunta dela e vai aqui, no caso eu, vou montar aqui um caso hipotético para a gente entender como é que isso poderia funcionar. Então vamos lá. Antes mesmo do jejum intermitente ter ganhado essa proporção, essa visibilidade toda, antes disso já existia uma prática que já era conhecida, que é a prática do aeróbio ou aeróbico em jejum, que nada mais é do que quando você faz, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, ou até mesmo fazer esteira, bicicleta, de repente na academia. Pronto, isso daí inclui o quê? Atividades aeróbicas, só que você faz em jejum. Então essa modalidade, percebam, já existia. Então essa coisa de fazer exercício estando em jejum não é uma coisa nova, tá? Agora, apesar dessa modalidade ainda ter o nome aeróbio em jejum, também poderia valer para um exercício anaeróbico, um exercício de força, de resistência, por exemplo, academia, com halteres, puxando ferro. Pronto, se você faz um exercício que não seja aeróbico, como puxar ferro com halteres, não tem problema. É um exercício que você também pode fazer em jejum. Então fazer exercício em jejum não é uma coisa nova. Não, já existia, as pessoas já faziam antes mesmo do jejum intermitente aí ganhar mais visibilidade e proporção, como eu falei agora há pouco. Só que existe uma grande diferença, tá? De quando você, por exemplo, não faz jejum intermitente. Então, sei lá, a pessoa faz 3, 4, 5 ou 6 refeições por dia. E aí a pessoa, vamos supor, a última refeição que a pessoa fez numa segunda-feira foi às 22 horas, ou seja, às 10 da noite. Então a pessoa fez aquela refeição na segunda-feira às 22 horas, a última refeição daquele dia. Depois disso a pessoa dormiu. Então, às 6 da manhã do dia seguinte, na terça-feira, a pessoa acordou e já vai direto fazer algum exercício. Seja exercício na academia, enfim, qualquer exercício que seja, aeróbico ou anaeróbico, não importa, exercício. Só que, qual é o detalhe? A pessoa tinha consumido alguma coisa, alguma refeição, às 22 horas do dia anterior. Passando-se 8 horas, que a pessoa dormiu, enfim, Passando-se 8 horas, a pessoa já vai fazer algum exercício. Só que a pessoa vai fazer o exercício logo após ao acordar, sem consumir nenhuma refeição, nenhuma bebida assim, energética, nada disso. Então, vocês concordam que vão estar ali tendo 8 horas de jejum? E é aí que é a grande diferença. Uma coisa é você fazer um exercício em jejum, num caso desse, quando a pessoa não faz o jejum intermitente, onde a pessoa fica 6 horas, 7 horas, 8 horas em jejum. Outra pegada totalmente diferente é agora um outro caso, vamos supor, de uma pessoa que faça o jejum intermitente, e aí vamos supor que em uma segunda-feira a pessoa se alimentou ali, 11 e pouca da manhã, então meio-dia a pessoa já está em jejum.
Aí a pessoa vai ficar em jejum a partir dali, porque a pessoa está fazendo um jejum intermitente, um jejum prolongado. E na terça-feira, que é o dia seguinte, no mesmo horário daquele caso anterior, às 6 da manhã, a pessoa resolve, ou está pretendendo, ir para a academia ou fazer qualquer outro tipo de exercício. Só que neste caso aí, qual é a grande diferença daquele caso anterior? Ao invés de 8 horas em jejum, a pessoa vai ter passado 18 horas em jejum. Porque se a última refeição foi na segunda-feira ao meio-dia e a pessoa não comeu mais nada, e na terça-feira às 6 da manhã a pessoa acorda e já vai se exercitar, a pessoa está indo se exercitar já estando com 18 horas em jejum. Então percebam que ao fazer um jejum intermitente, você fazer um exercício estando em jejum, ou seja, não tendo consumido nada recentemente, a chance de você ter algum tipo de efeito colateral, efeito adverso é maior. Por quê? Porque quanto mais tempo em jejum você fica, mais chance você tem de passar mal, de ficar tonto, da sua energia não ser o suficiente para fazer você segurar aquele pique que você precisa ter para um exercício, sabe? Isso tudo, gente, envolve uma questão de controle de glicemia. Só para vocês entenderem, imaginem uma pilha, uma bateria que você usa em controle de televisão. Então, uma pilha. Vamos imaginar que se você carrega demais essa pilha, ela pode explodir. Então essa pilha é como se fosse a nossa glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue. Se você carrega demais a sua glicemia com açúcar, pode explodir uma doença, ou seja, é uma explosão de açúcar em você e aí uma doença, surge, que é o diabetes. Só que ao mesmo tempo, se uma pilha, a bateria dela está fraquinha, se você colocar ela para ser usada ali, em um controle remoto, você vai ver que vai ficar falhando. Vai ficar falhando ou até mesmo de repente aquele aparelho não vai funcionar. Em um ser humano, com a glicemia é mais ou menos a mesma coisa. Se a taxa de açúcar no sangue fica muito abaixo do normal, vai baixando, a pessoa vai ficando letárgica, com cansaço, sem energia para fazer qualquer coisa, com tontura, correndo risco de desmaiar, porque a pessoa não tem energia, tá? Inclusive, em casos severos de hipoglicemia, que é quando você abaixa o açúcar do sangue para abaixo do normal, a depender do quanto que abaixa, a pessoa pode entrar em coma. Então, é coisa séria. Logo, perceba, se a pessoa faz um jejum convencional, ou seja, a pessoa não faz jejum intermitente, simplesmente ficou ali somente as horas do sono em jejum e ao acordar foi fazer alguma esteira, por exemplo. Só com isso daí tem gente que não se adapta bem, ou seja, a pessoa às vezes passa mal, fica com tontura, a pressão baixa. Sabe quando aquela pessoa fica pálida, sabe? Então, a pressão baixa, a pessoa às vezes precisa deitar, enfim, para poder se recuperar. Então, isso já pode acontecer em um caso de uma pessoa ir fazer um exercício somente tendo ficado algumas horinhas em jejum. Imagine só o quanto que esse risco é aumentado quando a pessoa, de repente, vai fazer um exercício fazendo um jejum intermitente, ou seja, ficando já horas em jejum, mais do que apenas as horas do sono. Vocês conseguem entender? Então, aumenta o risco da pessoa passar mal. Agora, é claro, isso não quer dizer que quem faça um aeróbio em jejum, que é aquele que a pessoa fica 6, 7, 8 horas em jejum, não significa que qualquer pessoa vá passar mal, não. Como eu disse, é uma prática que existe, muitas pessoas fazem, então assim, é possível. Da mesma forma, não significa que uma pessoa que faça o jejum intermitente, sei lá, tenha ficado 12 horas, 14 horas em jejum, não significa que a pessoa, de repente, fazendo uma simples caminhada de alguns minutos apenas, não significa que pronto, a pessoa já vai passar mal, já vai desmaiar. Não necessariamente. O que eu falei aqui é que existe a possibilidade da pessoa passar mal, de ter algum tipo de efeito ruim com esse tipo de prática. Mas não significa que vai acontecer necessariamente com todo mundo da mesma forma, tá? Então cada caso é um caso. Tudo vai depender, inclusive, do estado nutricional prévio da pessoa. Então, imagine, se a pessoa já tem déficit nutricional, a pessoa já é desnutrida, a pessoa ainda faz um jejum intermitente, a pessoa vai fazer o exercício com baixa reserva, às vezes, de gordura no corpo, às vezes com baixo estoque de glicogênio no corpo, ou seja, as reservas de energia que podem ser utilizadas para dar energia para a pessoa já não tem o suficiente. Então,
tudo vai depender disso também, do estado nutricional prévio. Se a pessoa tem boas reservas, as chances dela fazer essa prática com segurança é maior. E aí, qual é a minha recomendação? Que você tenha acompanhamento por profissionais. Num caso como um jejum intermitente, né, em que você pretende ficar horas e horas sem comer, ainda assim fazer exercício estando no período do jejum, com certeza a minha recomendação é: tenha acompanhamento por profissionais, do tipo nutricionista para cuidar da sua alimentação, da sua dieta, acompanhamento de educador físico para acompanhar você no exercício físico, acompanhamento também médico para acompanhar, né, por meio também de exames, né, a questão da sua capacidade pulmonar, como é que está a função do seu coração. Ou seja, se você tem essa assessoria, esse acompanhamento profissional, você tem uma segurança ali, né, um respaldo de profissionais que estão dando autorização de que você realmente tem condições de fazer um exercício estando com, sei lá, 8 horas, 10 horas, enfim, não importa a quantidade de horas, né? Mas da forma como você está querendo fazer. Então tem esse respaldo. Agora, se você não tem esse acompanhamento profissional, entenda que você pode estar se colocando em risco por conta de tudo que eu falei aí. Então, independente se você quer fazer exercício sendo adepto ou adepta do jejum intermitente, ou simplesmente se você não faz um jejum intermitente até e quer fazer um aeróbico em jejum, ainda assim, né, entende que a sua saúde precisa estar sendo orientada com profissionais, que são as pessoas que estudam, né, para isso. Isso é meio óbvio, mas fica aqui o recado. Então, se você gostou das informações que eu trouxe aqui, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Nos comentários, me escreva se você gostou. Se você quiser falar algo a respeito do assunto, escreva. Compartilhe o vídeo com quem você considera que possa se interessar com as informações que foram passadas. Na tela eu deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar. Na descrição eu deixo o link de um curso online que eu ofereço, que é o Nutrição Saudável e Enriquecedora, justamente para quem está em busca de informações com qualidade, com exclusividade, que são videoaulas que eu, né, apresento por lá. Muito obrigado por você ter me assistido até o final. Já aqui na tela vai aparecer uma foto minha bem aqui, que você poderá clicar para realizar a sua inscrição nesse canal, se você ainda não fez isso. Fico por aqui e até o próximo vídeo.